Tá, gente, então, boa tarde, eu sou a Stefanie, né? Eu represento o Marcel e o Saulo, que não puderam estar aqui. A gente não vai apresentar propriamente dito resultados, porque acho que já foram apresentados, né, com clima, né? Acho que não é necessário. A gente vai mais voltar assim, na organização da nossa sub-rede e algumas, não bem perspectivas, mas algumas ideias que a gente teve para poder continuar e poder trabalhar juntos assim mais para frente, né? Bom, primeiramente, para lembrar como que a gente trabalha por enquanto especificamente com agricultura familiar, sendo ela utilizada, definida, conforme a lei da agricultura familiar, e a gente resolveu trabalhar com essa população porque é hoje uma das populações que apresenta maior vulnerabilidade à variabilidade climática e ao mesmo tempo, né, que tem uma das menores capacidades de adaptação. E a gente trabalha especificamente a questão da percepção da mudança que eles têm do tempo, né? Porque a gente parte da ideia que para poder você adaptar o seu comportamento, primeiramente você tem que perceber que alguma coisa está sendo diferente, né? Então a gente primeiro tentou mapear o que as pessoas estão percebendo da mudança, para depois poder identificar quais são as vulnerabilidades que essa população apresenta e se eles têm ou não uma certa capacidade de adaptação e quais são as estratégias que eles desenvolvem, né? E a gente tenta trabalhar, na verdade, em várias escalas. Tem um mapa que vem depois, que provavelmente vocês já viram, né? Mas a gente tenta trabalhar primeiramente realmente na microescala, tanto da comunidade quanto do município, depois a nível da região e depois a gente tenta ampliar a análise ao nível do bioma, né? Então esse é um mapa que eu acho que todo mundo já viu, né? Onde a gente tem 3 focos na região Nordeste, né? Foi realmente o grande esforço desse ano e do ano passado. A gente conseguiu alguns financiamentos do Banco do Nordeste. Teve os primeiros trabalhos, né? Eu não tinha chegado, foram na região amazônica, no Acre, no município de Monte Alegre, no Pará e no norte do Mato Grosso. E também a gente está com alguns trabalhos assim realmente experimentais no Pantanal e alguns também no Cerrado. E a gente trabalhou sempre a nível de instituições, né? A gente tem um trabalho de entrevistas institucionais, mas o maior esforço realmente foram entrevistas individuais, onde a gente aplicou questionários, né? E foi aqueles questionários realmente assim, na mão. E por causa disso, eu estou com uma série de perguntas sobre como a gente poderia realmente fazer isso contábil, porque estou vendo um leque assim, de empecilhos, algumas coisas que realmente seriam difíceis na nossa prática de adaptar. Mas isso é uma discussão que a gente pode ter. Então hoje a gente está com um acervo de 1.700 questionários, que ainda estão sendo tratados, porque realmente assim, questionário é uma metodologia assim, bem bacana, mas que também assim, é complicada por vários aspectos. E um deles é a tabulação, né? Mas, bom, isso daqui já foi resolvido. E a gente hoje está com um acervo assim, realmente super rico, para assim, dar umas grandes linhas do que a gente conseguiu observar. O que a gente vê que isso é interessante, que nesses estudos de caso, qualquer que seja a região, todo mundo tem uma percepção que alguma coisa está acontecendo e que alguma coisa está mudando, né? E tem uma coisa generalizada em todos os estudos de caso, todo mundo percebe nitidamente um deslocamento na estação chuvosa, né? Depois aí, quando a gente vai aprofundar um pouquinho mais por cada região, cada um vai apontar para um aspecto diferente, né? Está começando mais cedo, está começando mais tarde, a estação seca está ficando mais curta, se estende mais, tem verânicos assim maiores, né? Em função das regiões, tem algumas percepções um pouquinho mais diferentes, né? Mas imprevisibilidade e deslocamento das chuvas é uma coisa que realmente a gente observa em todos os lugares. No que diz respeito à adaptação, a gente sabe que em todas as regiões as pessoas estão acostumadas com essa variabilidade interanual, né? Mas, justamente, hoje eles têm algumas dificuldades suplementares para lidar com essa variabilidade, né? Que também variam em função do contexto sociopolítico e do contexto local. E uma coisa também que a gente observou, voltando no que estava sendo dito agora, né, nessa questão de eu percebo que está diferente, mas eu continuo fazendo a minha casa no mesmo lugar. Na agricultura familiar também a gente observa uma coisa parecida, né? Todos os anos, mesmo sabendo que
vai chover mais tarde, mesmo sabendo que talvez não dê, as pessoas, a maioria, continuam fazendo a mesma coisa. E elas mesmo dizem, eu planto do mesmo jeito. Por quê? E aí que está difícil, né? Alguns simplesmente porque tem algumas barreiras materiais, não sabem fazer diferente. Né? Então a gente tenta trabalhar essas questões da barreira material e da barreira cognitiva, né, como a gente chama, quando a pessoa não consegue fazer diferente porque o pai dela fazia dessa forma, porque culturalmente é dessa forma que é bem visto. Então a gente tenta trabalhar também essas barreiras à adaptação. Né? Também frente aos eventos extremos, a gente vê que hoje, mesmo frente a eventos mais fortes, mesmo frente a vamos dizer, mesmo frente a um evento mais forte, a vulnerabilidade da pessoa mudou um pouco, né? E o impacto do evento extremo, ele vai ser amenizado graças ao conjunto de políticas públicas que hoje existem, né? Então, hoje tem uma cisterna que faz que no Nordeste, por exemplo, não falta mais água para o consumo doméstico. Né? Mesma coisa, a Bolsa Família faz que a relação com a alimentação é diferente. Não se espera somente a subsistência da roça. Né? Então tem um conjunto de fenômenos que fazem que hoje o impacto do evento extremo ele vai ser diferente. Então é um pouquinho esse tipo de coisa que a gente tenta trabalhar. De qual forma a gente trabalha? O Centro de Desenvolvimento Sustentável é um centro pluridisciplinar, né? Então a gente tenta integrar essa metodologia pluridisciplinar ao longo em todo o nosso trabalho, né? Aqui eu coloquei assim todos os grupos de trabalho que foram assim formalmente estruturados, sendo que a maioria deles são grupos interdisciplinares, né? Que incluem sociólogos, geógrafos, economistas, gente da área de direito, da biologia, etc. Quer dizer, etc. não, basicamente é isso. E sendo que a gente tem dois grupos assim realmente disciplinares, que é mais o grupo da comunicação. A gente tentou estabelecer isso dentro da nossa metodologia, mas não tá, é difícil. Então a gente precisaria de ajuda nisso. Ele também no grupo que fornece para a gente dados climatológicos. Né? Então é um grupo de ecologia que trabalha com a gente. Então a gente tentou trazer assim, essa pluridisciplinaridade na organização dos nossos estudos de caso. Né? Então, aqui é o formato padrão, né, para cada um dos estudos de caso, como esses grupos de trabalho e quando eles foram ativados. Não sei se vale a pena detalhar os grupos de trabalho. Não sei. Acho que vai. Bom, rapidamente, a gente tem um grupo que trabalha mais a questão teórica, né, onde fizemos levantamento bibliográfico assim, sobre o que é vulnerabilidade, resiliência, exposição, sensibilidade, capacidade adaptativa, etc. A gente tem um grupo de metodologia, do qual eu cuido mais. Tem um grupo que trabalha mais com a questão das políticas públicas. E um grupo de comunicação e um grupo que trabalha mais com dados climatológicos. A nossa metodologia é distribuída entre esses 5 grupos. E depois, esporadicamente, tem um grupo que trabalha mais, que é mais voltado para a organização dos estudos de caso. Tá? Esses grupos de trabalho, na verdade, eles não são somente localizados em Brasília, no Centro de Desenvolvimento Sustentável. A nossa sub-rede é uma rede de rede, né? Como, na verdade, acho que são a maioria das sub-redes. Sendo que a gente trabalha com universidades no Nordeste, no Mato Grosso, o Departamento de Ecologia na UNB, e a gente tem algumas parcerias também na França, né, e a minha presença na subrede é o produto disso. Porque eu me formei na Universidade de Paris 3. Né? Então a gente tem toda essa parceria com esses grupos, e é isso. E sendo que hoje a gente não tem mais estudos de caso especificamente previsto com a metodologia que a gente desenvolveu até hoje. As nossas perspectivas hoje são mais de valorizar os dados que foram coletados e de participar com outros projetos nos quais a gente incluiu uma parte nessa mesma perspectiva, mas uma
um questionamento um pouquinho mais light com relação ao que a gente já fez dentro de outros projetos, sendo que os 2 primeiros são voltados para a área da Amazônia, o terceiro é para o Nordeste e o Engov, que é o nome de projeto, é voltado para... Como? Segurança alimentar. O que, Engov? Pois é. Não, mas é um projeto internacional, aí no âmbito internacional não faz tanto... Não tem o mesmo referencial, né? Então, esse Engov a gente trabalha mais a parte de cerrado, tá? E, então, como que a gente gostaria, o que a gente pensou para trabalhar nos próximos anos, né? Então, a gente pensou que nosso trabalho se encaixaria melhor nessas dimensões humanas das mudanças climáticas, sendo que o nosso desejo seria, né, de continuar trabalhando com as populações mais vulneráveis, mas no sentido amplo, não somente populações rurais, né? Então, isso tem que ver como poderia ser feito com relação ao trabalho das outras sub-redes. Aqui, bom, eu fiz um mapa, né, mais ou menos das 13 sub-redes que existem por enquanto, né, só não inclui as 2 novas, e coloquei para cada um dos temas que eu vou listar, quais são as sub-redes que a gente pensou que poderiam ser mais envolvidas, né? Sendo que cada vez, assim, Brasília está no centro, não necessariamente por desejo de liderar, mas porque geograficamente é a nossa posição no mapa, tá? Então, a primeira proposta, né, que a gente tinha seria para trabalhar mais a questão da governança, da adaptação e da redução da vulnerabilidade frente às mudanças climáticas, né? E como produtos a gente pensou que talvez poderia ser montado um banco de dados sobre eventos extremos, né, sobre eventos climáticos notáveis que foram informados na mídia. Então isso talvez seria um trabalho que poderia ser lançado. E também montar um banco de dados sobre iniciativas governamentais, pensando que a gente talvez pode pensar em mapear isso, né, cartograficamente falando, e ver como que essas iniciativas governamentais elas interferem, né, sobre a vulnerabilidade, se elas possibilitam a implementação de estratégias de adaptação e quais tipos de instrumentos elas fornecem para as populações, né? Sendo que, nesse caso, não seriam necessariamente políticas públicas voltadas diretamente para a questão climática que poderiam ser consideradas, mas todas as políticas públicas que têm impacto sobre a capacidade de adaptação e redução da vulnerabilidade que poderiam ser levantadas. Então, isso é uma proposta. Outra seria, assim, de uma forma muito ampla, contribuir para o mapeamento das vulnerabilidades humanas às mudanças climáticas, né? E a gente pensou que talvez um sistema de indicadores de vulnerabilidade poderia ser um instrumento legal de ser pensado, né? E dentro desse sistema de indicadores, né, talvez... Bom, tem várias formas de pensar um sistema de indicadores, né? Mas com uma adaptação, na verdade, do peso de cada risco em função das regiões geográficas, em função das populações, isso é uma coisa que pode ser discutida. Mas então isso também é uma proposta que pode ser conversada. Uma outra temática, que na verdade é um desdobramento dos estudos que a gente fez, seria ligada à questão da segurança alimentar, né? Uma segurança alimentar local, realmente na questão da qual a vulnerabilidade que as populações apresentam frente à fome, à disponibilidade de alimentos e como que elas conseguem se recuperar depois de um evento perturbador, né? Então, realmente, qual é a disponibilidade de alimento para eles, como eles se adaptam a situações emergenciais, né? Então, isso também é uma proposta. Outra é percepção e adaptação do agronegócio às mudanças climáticas. A gente trabalhou com a agricultura familiar, a gente viu que eles têm coisas a dizer sobre como eles percebem a mudança, né? Então, por que não fazer isso com o agronegócio? Muito provavelmente, isso seria interessante. E talvez, através de um estudo desse, a gente pode discutir por que vocês não implementam aquele sistema que a gente viu que diminuiria, né, ter um impacto menor em termos de carbono. Então, isso na verdade, esse projeto já está sendo, a gente está começando a trabalhar esse aspecto no Mato Grosso, né? Está com um estudo experimental, só que eu não sei dizer
em qual município está sendo implementado, mas é uma parceria que a gente está tendo com a Unemat, né, onde a gente está começando a lançar esse trabalho. E para encerrar, eu acho que a última proposta é essa, é de trabalhar mais a questão da migração e da urbanização sobre os cenários da mudança climática, né? Então, isso é uma ideia que veio assim, diretamente da observação do que acontece na zona rural hoje, né? E a gente vê que, em vários casos, a incerteza, vamos dizer, com o tempo, incerteza com a atividade agrícola, pode levar as populações a... Bom, de uma forma geral, a gente sabe que a pluriatividade assim, está se desenvolvendo, né? Mas que um evento extremo, uma recolta ruim, pode facilitar o abandono das atividades agrícolas e a migração para a cidade, né? Então, isso também é um trabalho que realmente a gente pensou que poderia ser muito interessante e que poderia favorecer uma integração legal com a rede cidade, por exemplo, né? E... Bom, isso são muitas ideias, mas como que a gente faz isso? A gente está com uma equipe, na verdade, que está se desmanchando, né? Porque a gente não tem como reter as pessoas que foram formadas, falta bolsas. Então, o nosso gargalo, por enquanto, é mais esse, né? A gente está com dificuldade em consolidar realmente a equipe que está sendo formada, os estudantes, assim, os mestrandos e os doutorandos ficam, né? E a base que realmente está se consolidando é a base dos pós-doc, que a gente conseguiu um financiamento um pouquinho mais perene, mas o nosso principal hoje problema é o que limita um pouquinho as nossas perspectivas, é esse, né? A questão do recurso humano que está ligado ao recurso financeiro. E é isso.